O que é o temido coração grande? Eu sou Thaisa, médica cardiologista, mestre em ciências cardiovasculares, professora universitária, e a minha missão aqui nas redes sociais é descomplicar o coração. Então, se esses assuntos te interessam, já me segue para mais informações. Bom, esse termo coração grande vem geralmente do fato de que na radiografia de tórax a gente observa ali o aumento da área cardíaca, o alargamento ali do coração. Isso pode ser causado por inúmeras causas, mas a mais clássica de todas é a insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele começa a ficar mais fraco, sem conseguir bombear o sangue com a mesma força que ele tinha previamente, e com isso ele vai aumentando, vai dilatando. Mas esse aumento ali na radiografia também pode ser devido a outras coisas, como, por exemplo, um derrame pericárdico, que é quando você tem um líquido envolvendo o coração. Então, a força do coração, nesse caso, vai estar normal, não é uma insuficiência cardíaca, mas tem um líquido ali que até pode atrapalhar a contração e principalmente o relaxamento do coração. Ou então também alguma massa, algum tumor ali daquela região que pode falsear, parecendo que o coração aqui está aumentado. Também um aneurisma da aorta descendente, pode em algumas situações acabar confundindo, mas o mais clássico, como eu falei, é pela insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, como eu disse, existem várias causas. Existem causas genéticas, causas idiopáticas, existe a miocardiopatia dilatada idiopática, que é quando a pessoa tem aquilo ali, mas você não sabe nenhuma causa aparente, provavelmente relacionada a questões genéticas. Existem pacientes que evoluem com a insuficiência cardíaca após o infarto agudo do miocárdio, que não foi bem tratado. Se a gente consegue tratar o infarto agudo do miocárdio abrindo a artéria culpada, seja por uma medicação que faz na veia na emergência, ou pelo cateterismo, colocando um stent que vai abrir, desobstruir esse vaso, a gente pode não evoluir com sequelas, com a morte daquela região do coração de fato. Ele pode se recuperar, mas isso tem que ser feito em no máximo 12 horas, quanto mais rápido, melhor. Mas nos casos em que, por exemplo, o paciente não foi na emergência ou infelizmente não conseguiu ter esse acesso, parte do músculo morre, tem a necrose e não se contrai mais, prejudicando então a contração total do coração e com o tempo tem também essa dilatação e o coração grande. Outra causa muito importante são as doenças valvares, que é quando alguma válvula do coração não está ou abrindo ou não fechando corretamente, causando também a dificuldade do fluxo de sangue seguir ali dentro do coração. Uma causa muito importante dentro das doenças orovalvares é a cardiopatia reumática, que ainda existe no nosso país, em países subdesenvolvidos, como o Brasil, que ocorre principalmente depois de uma infecção de garganta por uma bactéria que não foi devidamente tratada. E algumas pessoas têm uma predisposição a produzir um anticorpo contra essa bactéria que também ataca outras partes do corpo. Eu já fiz um vídeo sobre esse alerta, um alerta sobre isso aqui. Esse anticorpo pode então atacar o coração, causando a cardite reumática, e com o tempo essa válvula ela vai deteriorando, precisando ser depois trocada com cirurgia. Mas se você perde o tempo certo de fazer a cirurgia, a gente diz que para cirurgia cardíaca a gente tem o tempo certo. A gente também não quer fazer muito antes da hora, porque ainda mais falando-se em válvulas, às vezes a gente tem que colocar uma prótese. E o ideal é a gente postergar o máximo possível isso, mas também a gente não pode postergar a ponto de já terem sequelas, do coração já está muito aumentado. Outra causa são os meus xodóis, as cardiopatias congênitas, tanto CIA, CIV, quanto válvula órtica bicúspide evoluindo com alteração, podem causar aumento do coração, isso principalmente se não forem tratadas no momento certo. E também temos causas infecciosas, como as miocardites virais e também a doença de Chagas, que ainda é endêmica no Brasil, que é uma causa importante de coração grande no Brasil. Então, basicamente, qualquer doença do coração, principalmente se não for tratada adequadamente, pode evoluir com insuficiência cardíaca, com o famoso coração grande. Hoje em dia, nós temos uma gama de medicações, de tratamentos para esses tipos de pacientes que vão melhorar tanto sintomas, qualidade de vida, como também sobrevida, mas nos casos muito avançados, o tratamento seria o transplante cardíaco.
Bom, a grande mensagem desse post é principalmente que se você tem uma cardiopatia, ou se você acha que tem uma cardiopatia, se cuide. Porque as cardiopatias não tratadas adequadamente podem evoluir para insuficiência cardíaca, para o coração grande. E apesar de termos muitos tratamentos hoje em dia, no estágio mais avançado da doença, é uma doença muito debilitante, em que o paciente tem muitas limitações, tem cansaço para fazer os esforços habituais do seu dia a dia, muitas vezes, inchaço nas pernas, acúmulo de líquido no pulmão, que é o que faz esse cansaço, essa falta de ar, acordar de madrugada com falta de ar, não conseguir dormir deitado corretamente, porque o pulmão enche de líquido. Então, o melhor tratamento da insuficiência cardíaca é evitar você evoluir com a sua cardiopatia para isso. É o tratamento precoce. Bom, se você achou que esse post foi relevante, curte e compartilha com quem mais você acha que precisa saber disso, para ele alcançar mais pessoas e mais pessoas terem essas informações. E me sigam para mais informações de saúde.